na parte de quinta-feira, quando Deus não se agrada de sacrifícios. Deus não se agrada de sacrifícios quando o seu coração não está nos sacrifícios e nas ofertas. Quando você oferece sacrifícios e ofertas, mas não tem um coração reto, um coração temente a Deus, então esses sacrifícios e essas ofertas não são aceitas por Deus. Podemos ler Salmo 40 e o verso 6 a 8. Leia comigo. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Quando é que Deus não aceita sacrifícios e ofertas? Leia também o Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando você busca Deus de coração, Deus ouve, Deus estende a mão. Mas o verso 16 diz, mas ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando nós queremos servir a Deus somente de palavras, mas o nosso coração está distante de Deus, então Deus não se agrada, Deus não aceita, nem mesmo os nossos dízimos, nem mesmo as nossas ofertas, nem mesmo os nossos cultos, porque o nosso coração está longe de Deus. No Salmo 51, os versos 16 a 19, também afirmam, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade. Queridos, aqui no Salmo 51 e no verso 16 e 17, explica que Deus não aceita sacrifícios quando os nossos corações estão distantes de Deus. Porque os verdadeiros sacrifícios para Deus, Salmo 51, 17, diz aqui, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Nossos dízimos, nossas ofertas, nossa observância do sábado, tudo isso pode ser somente formalidade. Se o nosso coração não estiver sendo sincero com Deus, se nós estivermos vivendo na prática de pecados acariciados, pecados conscientes e tentando agradar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, isto é inaceitável diante de Deus. Deus quer um coração sincero. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, com a mente pura, com o desejo sincero do coração. Como os profetas, os salmistas também condenam várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância era a distância fatal entre a adoração e a espiritualidade. Deus não estava repreendendo o seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Os salmos não pregam contra o sacrifício e adoração, mas contra o sacrifício vão e adoração vazia, demonstrada na injustiça desses adoradores. Por isso, quando nós lemos João capítulo 4, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 4, e vamos ver os versos 23 e 24. Leia comigo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é uma adoração sincera, de coração. Não é da boca para fora, mas é com a nossa vida, com todo o nosso ser, adorar a Deus em espírito e em verdade. Sacrifícios não são suficientes. Dízimos não são suficientes. Guardar o sábado não é suficiente. De que adiantavam todos esses sacrifícios se o coração dos que os ofereciam não estava cheio de arrependimento,
cheio de fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças, os sacrifícios de touros poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Jesus, ao citar Isaías, expressou isto desta forma: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante o seu ministério aqui na terra. E hoje, será que os problemas não são os mesmos? Será que nós, como cristãos de Laodiceia, não estamos adorando a Deus somente formalmente ou da boca para fora, quando na realidade Jesus Cristo está do lado de fora da nossa vida? Porque Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, Apocalipse 3:20 diz que Jesus Cristo está batendo a porta do coração do cristão laodiciano. Ele quer entrar. Você pode estar apresentando a Deus ofertas, sacrifícios, dízimos, mas Jesus Cristo não está presente dentro da sua vida. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos que ter Jesus presente dentro da nossa vida, sentado no trono do nosso coração, comandando a nossa vida, como Senhor da nossa vida. Será que nós, com tanta luz e conhecimento abundantes, será que não estamos caindo na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade, conhecer as doutrinas fundamentais da igreja, isto vai ser aceito por Deus? Queridos, nós poderemos conhecer as 28 doutrinas fundamentais da igreja. Nós poderemos dar bons estudos bíblicos e fazer lindos sermões e cantar lindos cânticos ao Senhor, mas isso não é tudo. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, com sinceridade de coração, colocando Jesus Cristo no trono do nosso coração, dizendo: Jesus, tu és meu Salvador, mas também tu és o Senhor da minha vida. É o Senhor que comanda a minha vida. É o Senhor que dá as ordens. Eu estou aqui para obedecer ao meu Senhor.